trabalhou na nossa casa, que a gente já estava com saudade dele, né? Ele está aqui conosco para trazer esses estudos. Bom, gente, já faz um tempinho, né, que a gente não aparecia aqui às sextas-feiras, né? Mas por motivos profissionais, inclusive, está ficando difícil. E a tendência é ficar cada ano mais difícil ainda, né? Mas é o Pedro que deveria estar aqui hoje, nosso companheiro Pedro, né? Então, quem veio para assistir a palestra do Pedro, eu peço desculpas, né? E ele também pede, ele me ligou ontem à noite, né, dizendo que não poderia vir. E eu já estava com essa palestra preparada, porque esse é o mês de Kardec, né? É um período que a gente está fazendo palestras, e muitas, né, sobre a vida do nosso querido professor Hippolyte, né? Então já estava pronto, não custava nada, né? Já tinha feito esse estudo no dia 3, que é aniversário de Kardec, né? Tem outro amanhã também, aqui pertinho, e não custava nada, já estava montadinho. Pode ficar numa posição que não atrapalhe vocês aqui. Eu vou achar aqui um lugar, vou ficar por aqui. Assim. Tá bom. Então, o tema que a gente trouxe aí é o tema que a gente está levando em várias casas espíritas, né? É o Kardec, o educador, né? O grande pedagogo. E vocês sabem, a gente aprendeu na doutrina que o acaso não existe. E nós vamos ver então a formação profissional do professor Hippolyte. Foi uma coisa que já direcionava ele, sem ele saber, a esse compromisso com a doutrina espírita, que chegou quando ele tinha mais de 50 anos de idade. Quer dizer, haveria a necessidade do plano espiritual, porque o plano espiritual não joga com a sorte, porque sorte não existe, não joga dados, né? Não trabalha com o acaso, porque o acaso não existe. Então já veio trabalhando, né, o jovem Hippolyte desde os 10 anos de idade, quando ele sai de Lyon para estudar com Pestalozzi. Eu vou mostrar isso tudo para vocês ali. Quer dizer, a espiritualidade já levou para, na época, o maior pedagogo de todos os tempos, que foi Heinrich Pestalozzi. Então ele chega ali para se preparar, não para ser o grande pedagogo que foi na França. Não só para isso, mas também para um trabalho que, quando a espiritualidade o considerou maduro, lá para os 50 anos de idade, 50 e pouquinhos, e aí ele descobre a maravilha, né, da doutrina espírita. Não por acaso também o nosso Bezerra chega à doutrina espírita aos 50 e poucos anos também. Aos 50 e poucos, quando ele estava já maduro, já pesquisando há mais de 10 anos a doutrina espírita, né? Uma vez nós falamos sobre a vida de Bezerra, né? E eu até ressaltei um ponto importante da sua biografia, que muitos acham que Bezerra se tornou espírita quando leu o livro dos Espíritos, daquela famosa viagem de bonde que ele fez do centro da cidade até a casa dele. Naquela época ele morava em São Cristóvão. Foi uma viagem de 40 minutos, que ele recebeu o livro diretamente do Sr. Travassos, que foi o primeiro tradutor do livro dos Espíritos aqui no Brasil, que era amigo íntimo de Bezerra. Então ele foi folheando aquele livrinho, né? E aquela famosa frase que todo mundo conhece: mas eu já li isso, eu já conheço isso, né? Aquela famosa frase, né? Ali foi o start, mas não foi ali que ele começou oficialmente na doutrina. Depois de mais de 10 anos lendo, pesquisando, estudando, ele, numa famosa reunião pública na Avenida Passos, onde ainda está lá a Federação Espírita, ele se declara espírita, uma reunião famosa. Então, esses espíritos tinham que amadurecer para realizar esse trabalho que os espíritos, né, acreditavam que iriam realizar. Tanto que Bezerra é chamado Kardec brasileiro. O Kardec brasileiro. E Kardec também tinha essa missão dada diretamente por Jesus. Isso está no livrinho pequenininho, fininho, e dedicado aos jovens,
é um livro infanto-juvenil do Roque Jacinto, chamado Kardec na Intimidade. Não adianta pesquisar, não vai achar. Talvez na internet já esteja digitalizado. Você vai encontrar lá na internet, Kardec na Intimidade. Roque Jacinto, de uma maneira assim bem informal, contando a história de Kardec para os jovens, ele sinaliza isso, né, que Kardec foi um desses espíritos convidados por Jesus para montar essa obra maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, vamos começar lá em Lyon, na França. É uma foto não da época de Kardec, um pouco depois, né, já no século XIX, Lyon, né, grande centro de negócios da França, né, e foi aí que nasceu o nosso Hippolyte Léon Denisard Rival, né, em 1804. Então, a espiritualidade já comemorava o nascimento dessa criança, que depois, em torno de uns 50 anos, iria editar o primeiro livro que iria levantar o véu da verdade, que era o Livro dos Espíritos, que é o marco zero da nossa doutrina, onde nós podemos afirmar a todos, sem medo de errar, que o Consolador Prometido chegou em 1857, né, quando ele tinha 53 anos de idade, né, aí chega o Espírito da Verdade com o Consolador Prometido. Então, aí está a cidade de Lyon, onde ele nasceu e viveu até os 10 anos, né, e depois foi transferido para Yverdon, a Suíça, para estudar com Pestalozzi. Aí está o Castelo de Pestalozzi, né, Instituto de Yverdon, e que por acaso tem um quadro ali, que foi um dos últimos quadros que a nossa Leda pintou, entre aqueles daí, o primeiro daí, né, o primeiro quadro ali, ela também desenhou, né, como foi esse castelo aí. E ali ele entrou aos 10 anos de idade, foi discípulo, né, amado de Pestalozzi, e depois saiu já na sua juventude para implantar projetos dentro da cidade de Paris. Ela saiu para ser professor, fundar liceus, né, intensificar o estudo da pedagogia na França, porque nessa época que Kardec foi parar aí, os pais colocaram ele, a intenção dos pais era tirar Hippolyte daquela situação que a França estava vivenciando. Era a época que Napoleão estava fazendo aquela bagunça lá na Europa, e para proteger, né, e eles eram uma família, vamos dizer assim, de classe média alta, né, o pai era dono de cartório, coisa assim, né, então para até preservar a integridade da criança, tiraram ele da França e mandaram para a Suíça, né, para ficar lá estudando com quase 9 anos, 8 anos estudando com Pestalozzi. Foi monitor, né, Pestalozzi amava Kardec, ou Hippolyte ainda, na época Hippolyte, tanto que quem visita esse castelo, aqui, tem outra foto aqui também, tá? Hoje, aquela de baixo é a foto atual, ali virou um museu Pestalozzi, e existem, né, dentro de alguns arquivos, né, gavetas ali, correspondência de Pestalozzi com vários pais dos seus alunos. E aí nós vamos encontrar correspondência com a mãe de Hippolyte, dizendo que o filho era estudioso, né, ele estava muito orgulhoso daquele aluno, dentro desse castelo aí. Esse aqui, né? Esse aqui. Hoje é um museu público, né? Mas se você chegar lá perguntando pelas cartas de Kardec, ninguém vai saber quem é Kardec. Aliás, na França hoje ninguém sabe quem é Kardec. Hoje em Portugal está começando o 8º Congresso Espírita Mundial, em Portugal, né? Ainda está até começando com carros lá embaixo, para atrair os portugueses, espíritas ou não, eles fazem uma programação um tanto espiritualista, com coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, coisas esotéricas, temas esotéricos, para atrair outras pessoas, senão vamos dizer assim, o auditório ia ficar vazio.
Porque em Portugal, a gente sabe que a doutrina espírita em Portugal é uma das maiores da Europa, podemos dizer, graças aos brasileiros que lá estão. Mas na França, praticamente não tem mais nada, pessoal. Não tem mais nada. Quem for estudar doutrina espírita e bater pé, mas eu quero estudar, vai encontrar uma salinha um pouquinho maior que esse nosso aquário aqui, com umas 9 ou 10 cadeiras, para estudar filosofia. Filosofar. E essa época da doutrina já acabou. Nós estamos em outra fase da doutrina espírita. Estamos na terceira fase da doutrina, que é arregaçar as mangas e botar a mão na massa para trabalhar. Nós estamos na fase da aplicação do Evangelho. Não estamos na época de fazer invocações. Tem casa espírita na Europa que ainda faz isso, e brinca com isso. Materializações, né? Filosofia, acabou isso aí. Os livros já estão aí para que a gente possa entender, introjetar para o nosso espírito e praticar. Então, quem chega lá perguntando alguma coisa de Kardec, né, a bibliotecária ou a secretária vai ficar em dúvida. Mas é o Hipólite, o aluno de Pestalozzi, Hipólite, o professor Hipólite. Então eu já sei onde é que tem alguma coisinha. E se você insistir muito em Kardec, quem tiver uma memória mais apurada vai dizer: o bruxo, eu tenho alguma coisa sobre ele, o bruxo, para vocês verem que pé ficou hoje a doutrina na França. Também não foi por acaso que essa bandeira do Evangelho veio para o Brasil. Aqui é o local certo, seremos em breve coração do mundo, pátria do Evangelho. E a França foi apenas um momento importantíssimo da história intelectual da nossa evolução planetária, onde o enciclopedismo, o iluminismo, né, estava aparecendo, né, e era necessário que a doutrina espírita surgisse nesse momento, porque antes não havia espaço nem campo, porque a igreja monopolizava e muito tudo que acontecia em matéria de religião. Tanto que na semana que vem eu vou fazer um estudo lá no NEA sobre um dos acontecimentos mais tristes da doutrina, onde a igreja ainda tinha poder, e era em Barcelona, que é o chamado Ato de Fé de Barcelona, onde um bispo lá de Barcelona mandou queimar mais de 400 livros de Kardec. Quer dizer, a igreja ainda tinha esse poder, bem menor, porque antes, vocês sabem, a história sabe, vocês já leram o que acontecia, né? E a gente não pode nem criticar, não, pessoal. Não podemos, não, porque segundo Emmanuel, muitos dos espíritas de hoje são os padres e freiras de outrora, que a sombra da cruz do Cristo fez tudo aquilo que vocês leram nos livros de história, se travestindo de padres e freiras para arrecadar ouro, poder e riqueza. A sombra da cruz do Cristo. E recentemente eu estava ouvindo na Rádio Rio de Janeiro, na palestra de um companheiro nosso, foi no início do mês passado, quando os atentados terroristas, né, na Europa, principalmente na França, né, estão até hoje aterrorizando muitos que ali vivem, né, não podendo sair com tranquilidade, andar com liberdade, o medo instalado em todos os lares, e acusando então os fundamentalistas, os religiosos fundamentalistas, os irmãos muçulmanos. E esse palestrante disse que se a gente pesquisar direitinho em relação ao que está acontecendo, através até da lei de ação e reação, é o momento certo disso tudo acontecer. Inclusive esses irmãos infelizes, né, que acham que essa é a maneira correta de mostrar o seu amor pelo seu Deus e tal, muitos não irão reencarnar mais no planeta, né? Esse é um momento que a gente está chamando de divisor de águas, é um momento em que a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, mas nenhum de nós está reencarnado também aqui por acaso. Muitos de nós, ou todos nós, provocamos o que está acontecendo hoje, devido ao nosso passado delituoso,
e pelas péssimas opções do livre-arbítrio. Então a bola de neve cresceu e chegou a esse ponto que nós estamos. Mas as coisas vão melhorar, porque esses espíritos estão desencarnando e novos espíritos estão chegando. A galera aí do terceiro milênio está chegando, né? É o que Kardec chamava na Gênesis da nova era. A nova era está aí e vai trazer espíritos de altíssima evolução espiritual, da mesma estirpe de Emmanuel, que já está entre nós, que deve ser um jovem hoje, um pré-adolescente, algo assim. E em breve, muito em breve, vocês vão ouvir falar de um jovem espírita chegando aí pelo interior de São Paulo, falando de pedagogia espírita, educação espírita, evangelização, que é o nosso Emmanuel. Não sei com qual nome ele está hoje, não sei, mas em breve, muito em breve, um jovem vai despontar aí no cenário da nossa doutrina. Ele já está encarnado, ele está na faixa dos seus 16 anos. Em breve nós vamos ouvir falar de alguém muito, muito importante da história da nossa doutrina. Então esse palestrante afirmava que nós não devemos apontar o dedo e condenar os irmãos muçulmanos. Pelo contrário, devemos orar por ele, que é um irmão nosso que não entendeu que não é por esse caminho que ele vai fazer a divulgação da sua doutrina, seita ou religião, seja lá o que for. E se a gente voltar ao tempo, aí diz ele, que nos deixa extremamente envergonhados para nós cristãos. Se voltarmos ao tempo, a história vai mostrar que ninguém matou mais do que os cristãos. Ninguém matou mais na face da terra do que os cristãos. E eu não estou falando só das cruzadas, não. Teve Inquisição, que matou vários inocentes, alguns até por serem médicos, foram condenados à vida. Então, antes de condenar os nossos irmãos, olhe para trás, veja as nossas possibilidades reencarnatórias, e também na seara da igreja, e possivelmente estaremos envolvidos com tudo isso que está acontecendo. Emmanuel que diz, né? Cada espírita de hoje é aquele padre e a freira do passado. Quando nós temos um pezinho lá na história da igreja. E por isso a gente pediu de joelhos a Jesus que nos desse a oportunidade de reencarnar no Brasil, celeiro de espíritos que querem se regenerar, que querem trabalhar no bem, passando pela lei da ação e reação. Daí o nosso Brasil ainda ser um país extremamente, vamos dizer assim, pobre, né, com áreas carentes do nosso norte, nordeste brasileiro, com uma péssima divisão de renda, porque isso faz parte dos testes e provas que temos que passar para resgatar o nosso passado perigoso. É um país ainda de espíritos doentes, que traz lá da velha Europa os condes, condessas, né, do passado, que estão reencarnando lá no interior do Nordeste, para aprender a levantar a mão e pedir ajuda, para ser mais humilde. E através da dor é a forma que os espíritos têm, porque ninguém é obrigado a passar por isso, ninguém é obrigado a sofrer. Kardec fala isso. Ninguém é obrigado a passar por dificuldades, expiações terríveis. Nós é que optamos por esse caminho, nós é que optamos pela dor, por sermos também, diz Emmanuel de novo, crianças espirituais. Então, por sermos crianças espirituais, nós não entendemos a importância do verbo perdoar, do verbo amar. Estamos nos primeiros degraus da escala infinita da evolução do espírito. Então a gente tem muito que aprender. Então foi dentro desse cenário na Suíça, no cantão de Neuchâtel, né, onde tem um lago chamado Neuchâtel, que viveu durante quase 10 anos o nosso Hippolyte, aprendendo com Pestalozzi toda aquela
didática, aquela pedagogia que ele iria aplicar no Pentateuco que ele codificou, né? Então foi importantíssimo ele ter chegado ali. Ali estão algumas cenas de Pestalozzi, e ele era assim mesmo, ele era cercado, ele era amado pelas crianças. As crianças amavam Pestalozzi, pelo trabalho que ele fazia, principalmente com as crianças órfãs. Órfãos por quê? Por causa da guerra napoleônica, que também entrou na Suíça. Hoje, quando a gente fala na Suíça, a gente pensa que sempre foi aquele paraíso, né? Daquelas vaquinhas, né? Andando naqueles vales verdes maravilhosos, cheios de florzinha, aquele chocolate maravilhoso, mas não foi assim não. Na época de Pestalozzi, na época de Kardec, a França estava passando por uma dificuldade, a Suíça, né? Estava passando por uma dificuldade muito grande. Uma guerra civil, irmãos matando irmãos. Isso você vai encontrar na internet. Você digita lá, você vai encontrar. E essas crianças órfãs eram abraçadas por Pestalozzi. Isso é um projeto que veio depois do Castelo de Verdun, depois que Kardec se formou lá, né? Ele saiu pela Suíça fora, inaugurando escolas para proteger as crianças chamadas desvalidas, de pais órfãos, né? Bom, uma vez quando eu cheguei em Sacramento, pela primeira vez, isso tem mais de 20 anos, 25 anos quase, quando eu cheguei a Sacramento pela primeira vez, a primeira coisa que me falaram lá no colégio Allan Kardec era para estudar Rousseau. E só depois de alguns anos que eu fui entender, né, o porquê disso. Porque olha só o que está aqui nesse slide aí. Ele, que era Hipólite, né, agregou elementos morais e éticos que vêm desde o tempo da Gália, como sacerdote druida. E a gente sabe dessa biografia de Kardec, né? Ele foi um sacerdote druida. Seu espírito amigo, né, guardião, falou sobre isso. E na visão reformadora de João Hus, que foi o primeiro mártir da reforma da igreja, né? E na herança pedagógica de Pestalozzi. João Hus também foi Kardec, aquele mártir da reforma da igreja, né? Já naquela época ele já criticava a postura da igreja daquela época e por isso foi condenado à fogueira. Depois veio conhecer Pestalozzi, que era admirador, confesso, de Rousseau. Então, quando eu cheguei a Sacramento para estudar Eurípides, da pedagogia de Eurípides, né, que não é muito diferente da de Pestalozzi, né, eles me recomendaram a ler Rousseau, porque quando a gente lê Rousseau, vai entender Pestalozzi e vai entender também Kardec. Agora, mas o que tem a ver Eurípides com esse negócio aí? O que tem a ver Eurípides com isso aí? É porque naquela época Eurípides estava encarnado também na Suíça e era um grande filósofo suíço chamado Lavater. Eurípides é o nosso querido Lavater, ou Lavater, como queira. Então eles eram muito amigos. Lavater e Pestalozzi eram muito amigos, se correspondiam. E apesar de Pestalozzi ser protestante, e Kardec também tinha, né, aquela mãe, né, católica, mas tinha uma tendência, um amor muito grande pelo protestantismo, passado pelo seu grande mestre Pestalozzi, eles não eram fundamentalistas, eles aceitavam tudo que era lógico. Aliás, é a máxima de Kardec, né? O bom senso, a lógica, o racionalismo, antes da gente criticar alguma coisa, analisar com bom senso. Tanto que Kardec era considerado entre os seus amigos e inimigos da França, né, como um homem de bom senso. Eles chamavam Le Bon Sens Incarné, o bom senso encarnado. Então ele era considerado um homem de bom senso. Isso tudo ele aprendeu com Pestalozzi e Rousseau. Então, primeira coisa que me falaram lá, e eu não entendia por quê, né? Depois que eu fui saber, alguns anos depois, que Eurípides era Lavater, grande amigo de Pestalozzi. Então, para conhecer Eurípides, temos que ler Rousseau, né? Depois estudar Pestalozzi, até chegar a Eurípides, e a Kardec também, que beberam da mesma fonte, né?
para você ver como é que a espiritualidade trama as coisas, né? As pedras rolam de vários lugares, mas acabam se encontrando, né? É genial o planejamento do mundo espiritual. É genial. Nada mesmo acontece por acaso. Nem a sua encarnação. O local em que você nasceu, na família que está, no país em que está, no emprego ou na falta deste. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, com esse desenvolvimento pelo estudo, né, aprimorando a intelectualidade, Kardec, ou Hippolyte, ainda Hippolyte, né, que Kardec só vai nascer em 18 de abril de 1857, quando Hippolyte tinha 53 anos de idade. Então ainda era Hippolyte Léon Denis Arrivai. Então era conhecedor de várias línguas, falava alemão, francês, italiano, inglês, espanhol, e aí vai. Estudioso até porque a Suíça facilitava isso, né? Cada cantão da Suíça tem uma língua específica, né? E estudioso nos vários campos científicos, com vários livros na área pedagógica. Entre o nascimento de Denisard, de Hippolyte Léon Denisard, e de Allan Kardec, há quase aí meio século de distância, 53 anos. Mas podemos diminuir para 50 ou 51, porque o Livro dos Espíritos só veio a ser editado e a ser distribuído apenas 2 anos depois que ele conhece os fenômenos das mesas girantes. Então ele estava aí com 50, ia fazer 51 anos de idade, né? E foi o tempo necessário, 2 anos de pesquisa, muita pesquisa, muito trabalho para editar o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, como quase todos já devem saber, é o nome daquela encarnação que ele teve na época dos druidas, era um sacerdote druida. A editora Leon Denis tem um livrinho sobre isso aí. A editora Leon Denis tem um livro que descreve como viviam os druidas na época de Kardec. As cerimônias religiosas, né? Coisas assim bem esotéricas para os dias de hoje, né? Mas aquela famosa ação que muitos fazem até hoje, de abraçar as árvores, né? Ficar descalço e abraçar as árvores, porque eles achavam que a energia magnética vinha do solo para cima e a árvore doando aquela energia que fazia com que o seu fluido vital fosse revigorado. Isso eles já sabiam disso, os druidas já trabalhavam com isso. É muito interessante. É um livrinho também que o Leon Denis vende, né? Sobre a época dos druidas, né? Da época de Kardec. E aí, aos 37 anos, ele casa com uma grande desconhecida da doutrina espírita, Amélie Gabrielle Boudet, que foi a sua esposa até o seu desencarne. E ela era 9 anos mais velha que Kardec. Poucos sabem disso, né? Ela tinha 9 anos à frente de Kardec. Kardec tinha Allan Kardec tinha 28 e ela tinha 37. Quem tinha 37 era a Amélie, chamada também de Gabi, amavelmente chamada de Gabi pelo nosso Kardec. E viveu 37 anos ao lado dele e foi desencarnar aos 80 e poucos anos, trabalhando pela divulgação da doutrina. Se a revista espírita ainda continuou a ser repensada, se a Sociedade Espírita de Paris, né, se vários projetos de Kardec não foram para o caixão junto com ele, foi graças à grande Amélie Boudet, ao lado de Camille Flammarion, né? Camille Flammarion não foi só aquele que fez o discurso no túmulo de Kardec, foi um grande amigo de Gabi, né, que levou à frente os projetos do nosso querido Kardec. Então, muito desconhecida no meio espírita. Temos que falar mais, pesquisar mais, trazer mais vezes aqui assuntos sobre a Amélie Gabrielle Boudet, né? E o professor Rivai introduziu um método pestalozziano. Claro,
discípulo fiel, ele chega à França com seus 17 para 18 anos e começa então a divulgar o método pestalozziano, que já era conhecido no mundo inteiro, tanto que aqueles que tinham dinheiro, né, que tinham poder econômico, enviavam seus filhos, né, para estudar com Pestalozzi. Enviavam, pagavam uma soma significativa, mas Pestalozzi sempre reservava um grande percentual para aqueles também que não podiam pagar, igual ao que Eurípides fazia no colégio Allan Kardec. Chegou um ponto que a maior parte dos alunos do colégio de Sacramento, do colégio Allan Kardec, eram aqueles que não podiam pagar. Então, quer dizer, da onde Eurípides tirava aquelas ideias pestalozzianas? A pedagogia de Pestalozzi foi aplicada no colégio Allan Kardec. É a memória do espírito. Eurípides estava sempre ao lado de Pestalozzi, conheceu esse trabalho pedagógico e implantou no início do século XX, lá no interiorzinho do Triângulo Mineiro, uma cidade até hoje pequena, chamada Sacramento. Então, ele implantou o Instituto Vivário, que funcionou até 1834, depois ele casa com Amélie, né? Homem culto, estudioso das ciências, magnetizador, que estudava bastante magnetismo, somente o magnetismo curador de Mesmer, né? Tanto que alguns biógrafos, eu já pesquisei isso e vi, alguns que se dizem biógrafos de Kardec, afirmam que Kardec era médico porque estudava magnetismo, e naquela época só a medicina, só os médicos entravam mesmo de cabeça para estudar médico. Então muitos achavam que ele também era médico e não era. Kardec é apenas pedagogo, não fez mais nada além disso. Pedagogo, né? E infelizmente alguns afirmam que ele foi médico. Erro. Ele escreveu mais de 20 livros, 22 livros para ser mais exato, nessa área da gramática francesa, da aritmética, da matemática, da geografia. Quer dizer, ele era uma pessoa culta. Então, o que ele pudesse facilitar a instrução, né, ele fazia. Tanto o governo francês, né, chamou para que ele fosse o responsável pela nova metodologia pestalozziana nas escolas públicas da França. Não só da Grande Paris, daquele grande centro de Paris, mas das cidades vizinhas também, né? E adotou então um plano chamado Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. Então, você chega em alguns colégios, né, da França, da Suíça, fala em Hipólito, o pessoal sabe quem é, mas se perguntar a Kardec, não sabe. Trabalhou com Gabi, sua esposa, no Instituto Técnico de Paris, em 1835, que fechou por problemas financeiros, né? E aí ele vai viver da contabilidade em 3 casas comerciais. E a sua esposa trabalhando também, era professora também, né? Dava aula particular na sua casa, né? E foi nesse período aí que ele escreveu várias obras para o governo francês e começou então a flertar com a doutrina espírita, principalmente lá por volta de 1850, quando ele fundou esse liceu polimático, né, para o estudo avançado da matemática e da astronomia, né. Aí ele começa então a descobrir os fenômenos das mesas girantes, né, quando ele já estava trabalhando, né, com seus livros já sendo adotados, inclusive na Université de France. Ele já tinha esses livros sendo adotados ali. Não era rico, nunca foi rico, viveu sempre com o necessário, né, para poder sustentar uma obra que viria em breve, que era a da doutrina. E aí começa então a surgir um modismo dos grandes salões nobres da França. Era modismo, né? Todas as festas, todos os bailes, né, saraus, tinha que acabar com os fenômenos das mesas girantes, experimentos aqui da época, fotos da época.
inclusive um jornal da época, né? A mesa girante eles chamam de table tournant, né? São as mesas girantes. E tem na primeira página, diz aqui em francês, né? Notícias sobre a maneira de fazer movimentar as mesas. Quer dizer, era a coqueluche do momento da sociedade francesa. E ali, repare que, eu tirei, isso aqui é uma foto que de vez em quando você vê em muitos livros por aí, mas tem um detalhe bem interessante aí. Vocês sabem que até chegar à psicografia, Kardec pesquisou várias coisas, né? O fenômeno das pancadas, né? O fenômeno das pancadas, dos ruídos, né? As mesas que batiam os pezinhos, uma pancada era a letra A, duas era a letra B, todo mundo já ouviu isso, né? Depois veio para um quadro onde tinha uma flecha, e aqui estava nesse quadro da letra A até a letra Z e 0 a 9, os números eram 9. E aquela flecha ficava rodando de um lado para outro, segundo a orientação do espírito. Ele flertou com isso também, as pranchetas, né, onde ele prendia um lápis no pé de uma prancheta, de uma mesinha pequenininha. O médico botava a mão em cima dessa mesinha, a mesinha começava a escrever, até que ele descobriu que o médico podia pegar o lápis e escrever. Mas até chegar a isso foi mais de 1 ano e pouco de pesquisa, até ele descobrir que o médico era só pegar o lápis, né? E a escrita direta, né? O cara dobrava o papel, botava numa caixinha semelhante a essa daqui, uma caixinha fechada, e depois abriu, o papel, estava tudo escrito lá, tudo escrito. E alguns diziam, isso aí é tramicagem, isso aí é magia, isso é truque. Os espíritos escreviam de forma de trás para frente, só podia ler se botasse um espelho. Aí o pessoal saía dali coçando cabeça. Pô, tem alguma coisa estranha nisso aí, tem alguma verdade nisso aí. De forma espelhada, como eles chamam, né? Escrita espelhada, você só entende se botar no espelho. Poxa, tem algum trambiqueiro bom assim? Eu não conheço. Então os espíritos começaram, porque era a época certa disso tudo acontecer. Agora, o detalhe daquela foto, alguém sabe? Tem um detalhezinho nessa foto aí, que fez parte do processo de desenvolvimento da psicografia, nos estudos das reuniões mediúnicas. Qual o detalhe que vocês estão vendo nessa mesa aqui? O que é que vocês estão vendo aí? Hein? Repare o dedo mindinho de cada um. O dedo mindinho de cada um. Era a crendice da época, né? Os fenômenos mediúnicos, as manifestações, só poderiam acontecer se o grupo estivesse fechado, a corrente tivesse fechado. Eles falavam isso. E para isso, o dedo mindinho de cada um tinha que colocar um no outro em cima da mesa. Depois o Kardec falou, isso aqui não existe também, isso aqui não é importante, né? Mas era assim. Eles tocavam o dedinho de um com o do outro, fechando o que chamavam da corrente espiritual. A lógica de Kardec mostrou com a ciência que nada disso era necessário. Essa foto é histórica por causa disso, né? Então, a iniciação de Kardec no Espiritismo começou, então, na verdade, 2 ou 3 anos antes do advento do Livro dos Espíritos, né? Em 1854, ele ouve falar das mesas girantes pelo senhor Fortier. Mas o senhor Fortier era uma pessoa brincalhona, né? Ninguém levava ele a sério. Kardec ouviu falar do Fortier, era amigo dele e tal, né? Mas ninguém levava ele a sério. Até que o senhor Carlotti, que era um homem mais sisudo, mais sério, falou a mesma coisa, né? Aí o Kardec pensou, poxa, deve ter alguma coisa de verdade nisso aí, eu vou averiguar, né? Então, Carlotti fala, 1 ano depois que o Fortier falou, Carlotti convida, né? Aí o senhor Fortier apresenta Kardec à senhora Pleine-Maison e o senhor Patier. E a senhora Pleine-Maison fazia os fenômenos das mesas, né? Mesas pesadíssimas, e 2 ou 3 homens eram necessários para levantar,
levantava, saía por uma janela, entrava na outra, rodava e descia lentamente ao chão, né? E aí ele falou, puxa vida, tem alguma coisa aí, não é a mesa que faz isso. A mesa não pensa, a mesa não tem nervos, não tem músculos, não é a mesa que faz, não é a mesa que se comunica com as pancadinhas, tem alguma coisa diferente. E aí, em 1855 também, ele conhece o Espírito da Verdade, como se dissesse para ele, finalmente você chegou à doutrina do Espírito, estávamos esperando aqui. E o primeiro resultado dessas pesquisas das mesas girantes é essa que está aqui embaixo, ó. Os espíritos nada mais são do que as almas legiões. E uma coisa que vem daí também, consequência dessa verdade: ninguém muda com o desencarne. Nós iremos ser, na pátria espiritual, o que somos hoje aqui na Terra. A morte não muda nada. Por isso que na questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele faz aquela pergunta que dá origem à escala espírita, e que lá no livro Céu e Inferno ele vai descortinar várias categorias de espíritos, desde o mais brutalizado na ignorância e até mesmo na maldade, até aquele mais puro. E o interessante é que a gente se acha livre. Quando a gente está lendo no livro Céu e Inferno, que os espíritos descrevem como eles chegaram no plano espiritual, como eles estão vivendo lá, o que eles faziam na Terra, e a gente se acha livre. E isso aqui é igualzinho a mim. Pode fazer uma pesquisa lá, e às vezes boa coisa não é. Boa coisa. Gente, se a gente está vivendo na Terra, planeta de provas e expiações, boa coisa a gente não foi no passado, pessoal. Não fizemos nada de bom. Senão a gente estava fora desse planeta, morando em Saturno, Júpiter, que são planetas muito mais evoluídos que a Terra. Se a gente está na Terra, assim, por tudo isso que está acontecendo, o mundo de provas e expiações, de choro e ranger de dentes, como está lá no Evangelho, é porque boa coisa a gente não foi no passado. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade reencarnatória para ver se a gente dá um saltozinho aí para melhorar, ou pelo menos para continuar na Terra, né? Para vivenciar um planeta de regeneração, pelo menos para estar aqui junto com esses espíritos. Então essa foi a primeira conclusão lógica de Kardec: os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Bom, e aí em 56, um ano antes do Livro dos Espíritos, ele começa então a frequentar as reuniões do senhor Bustan, da senhorita Jafé, conhece aquelas jovens, né, médiuns que se comunicavam com os espíritos, psicofonia ou psicografia, como por exemplo Hermance de Faux, né? Então começa a pegar várias respostas de várias perguntas que ele espalhava por toda a França e até em alguns países fora da França, recolhia e ficava então tabulando aquelas respostas. Daí o nome codificador, né? O trabalho que ele teve para codificar o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, que leva o seu nome kardeciano. Então, em 1º de abril, depois, né, logo depois, um ano depois do Livro dos Espíritos, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, funda, um ano também depois, a Revista Espírita, que são 12 volumes, né, que a gente também quase não lê nada da Revista Espírita, e em 68 ele finaliza com a gênese do seu projeto do Pentateuco, né? Então, vai de 57 a 68, em 11 anos ele faz isso aí. Pessoal, em 14 anos que Kardec viveu para a doutrina espírita, foi necessário, e depois ele desencarna. Depois que ele entra com esse trabalho no Livro dos Espíritos, 14 anos depois ele vem a desencarnar. É o tempo necessário para fazer tudo aquilo que ele se preparou a vida toda. Bezerra foi a mesma coisa, foi 14 ou 15 anos como espírita. É o tempo necessário para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente foi somatizando com as nossas experiências encarnatórias, inclusive dessa encarnação, para colocar em prática. E muitos de nós aqui temos mais de 30 anos de doutrina espírita e não fizemos quase nada, né, pela doutrina.
E esses grandes ícones aí, em 14 anos, fizeram isso tudo que vocês têm hoje, né, para ler e estudar. Aí vem aqui algumas palavras de Kardec, né? É pela educação, por isso que ele é um grande educador. Ele viveu com Pestalozzi. E Pestalozzi era amor, educação para Pestalozzi era amor. Se você não der amor para a criança, você não vai despertar. Ele só não falava despertar o espírito, porque não conhecia essa expressão. Mas Eurípides conhecia. Por isso que Eurípides falou, tem que despertar o espírito através da educação com amor. Com amor. Então é pela educação muito mais do que pela instrução, que são duas coisas diferentes. Instruir e educar são coisas diferentes, né? Que vamos atingir o progresso moral. E se você largar a educação, e nós estamos vivenciando uma passagem necessária para as nossas provas e expiações, né? Deixar a educação de lado por motivos políticos que sejam. Gente, quando eu estudava, fiz o meu mestrado em 2003, os meus professores diziam que se você investisse hoje, se você investir hoje na educação, o retorno só vai vir daqui a 2 gerações, quer dizer, daqui a 30, 35 anos. Se você investir agora, se você investir agora, o retorno só vai vir daqui a 30, 35 anos, daqui a 2 gerações. Ou que a gente leva à conclusão que essa geração já está falida, completamente falida. Porque houve descaso com a educação. Isso Pestalozzi nunca admitia, e Kardec também, por ser um grande educador. E o progresso moral só vai acontecer se investir em educação. Não tem outra saída, pessoal. Os países chamados de primeiro mundo, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, investiram, pela história do país, né, muito mais antigos do que o Brasil, investiram um bom tempo na educação. E veja lá o exemplo. Veja o exemplo. A própria Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, o plano Marshall de reforma pós-guerra só permitia investimento em educação. Veja a Alemanha, veja o Japão hoje, como é que está. Então não tem outra saída, pessoal. É educação. É educação. Não tem outra. Né? Aliás, eu pesquisei várias fotos de Kardec, ele sempre vem com esse ar sisudo, fechado, né? Mas os biógrafos de Kardec afirmam que ele não era assim no dia a dia. Ele era uma pessoa alegre, contava piada, ria muito nos salões, né? Nos saraus que ele frequentava com a sua esposa, mas quase todas as fotos ele aparece assim, com esse ar meio sisudo, sério, né? Mas ele não era assim não, pessoal. Ele era uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre, né? Outra mensagem de Kardec aqui: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Essa é a diferença do Chico para a gente. O Chico era uma pessoa igualzinha a gente. Foi embora em 92, né? Não, mas ele era uma pessoa igual. 92? Não, 2002, né? Com 92 anos de idade. É isso, né? E aí era igualzinho a gente, mas ele aplicava esse ensinamento de Kardec. Ele ouvia e praticava o que os espíritos recomendavam. Que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Daí a máxima de Kardec, que fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. E não há mesmo. Não há. Desencarnou em Paris aos 65 anos de idade. Em 31 de março de 69. Aí está o sepulcro dele lá no cemitério Père Lachaise, né? É um cemitério de famosos. O pessoal faz até turismo, tem até guias, né? Para direcionar o túmulo de um grande escritor, de um grande pintor, de um grande artista, de um grande músico, até chegar ao túmulo de Kardec, onde está escrito aquela famosa frase, né? Nascer, morrer, renascer ainda, né?
tal qual é a lei, né? Encarnado, sempre tal qual é a lei. Aí traz. E uns amigos nossos, que, inclusive o Pedro, que deveria estar aqui, né? Ele já esteve lá nesse Brasil aí, ele reparou que a cabeça de Kardec está brilhosa, que o pessoal passa, os bichos, né, passam a mão na cabeça, né, para fazer prece, fazer promessa. A careca de Kardec está brilhosa, porque o pessoal passa a mão lá e pede. Impressionante. O Chico também está assim, pessoal. Se você for lá em Uberaba, vai ter surpresas lá, viu? Tem gente de joelho, acendendo vela, fazendo promessa. O negócio está sério, o negócio está. E aí está, esse é o famoso quarteto fantástico. Esse é o quarteto fantástico. Esse é o quarteto fantástico. Né? Então, são espíritos que, convidados por Jesus, né, trouxeram o seu evangelho de volta. Que a grande conquista do Consolador prometido por Jesus era trazer de volta o seu evangelho. Porque tudo que a gente fala hoje na casa espírita, Jesus falava naquela época. Tudo. Ele falava de reencarnação pelo Espírito, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, reencarnação, tudo isso foi vital. Só que nós não tínhamos ouvidos para ouvir. Daí ele prometeu o Consolador, que chegou em 1857 pela mão do nosso querido Hipólito. E por causa de Kardec, a evangelização mudou completamente a sua formatação. Daí a pedagogia de Eurípides para trabalhar essa educação do espírito, né, mobilizando o núcleo de evangelização da casa espírita. E essa frase aí foi dita por uma pessoa, foi dita por um desses quatro que aparecem. Eu quero ver se vocês descobrem quem foi que falou, dizendo assim: nunca despreze o núcleo da evangelização, seja infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Quem vocês acham que falou isso? Acertaram. Então nós terminamos por aí e vamos refletir. Eu acho que o movimento espírita nunca pode deixar de falar de Chico Xavier, de Bezerra, de Eurípides, né, de Kardec, porque a gente esquece. A nossa memória é fraquinha, a gente esquece. Então, de vez em quando, a gente tem que voltar a falar sobre isso. E futuramente, eu prometo, quando voltarei, quando a gente puder, falar sobre a Amélie, essa grande desconhecida do movimento espírita, a esposa de Kardec. Então, vamos falar sobre a Amélie Gabrielle, para vocês verem a importância de um grande homem ter ao lado também uma grande mulher. Senão o trabalho não ia rolar, não. Né? Então fica aí a nossa demonstração de carinho, né, por esse grande ícone da nossa doutrina. Muita paz a todos. Apóstolo do amor.